Boa noite a você que nos vê a partir de agora. Estamos chegando ao vivo pela Unimed Concórdia, na nossa fanpage com o programa Unimed para você. Nesta segunda-feira de muita luta por todo o Brasil, nós estamos ao vivo aqui hoje para justamente falarmos de saúde, de outro tipo de luta que tem muito a ver com a nossa qualidade de vida também. Você é nosso convidado a estar conosco a partir de agora, eu e a nossa convidada de hoje, a doutora Vanessa Baú, otorrinolaringologista, está conosco para a gente desfrutar sobre o tema doenças das vias aéreas. Respirar é uma função muito importante do nosso organismo. E quando a gente encontra dificuldades nesse respirar, é que a gente se depara aí com grandes problemas nessa área específica da nossa convidada. A gente vai conhecer melhor a doutora Vanessa a partir de agora, ao vivo em nosso programa. Seja bem-vindo, boa noite, esteja com a gente a partir de agora, faça suas perguntas, interaja, compartilhe essa live e vamos novamente marcar as nossas vidas aí com mais uma entrevista sobre a nossa qualidade em saúde. Doutora Vanessa, boa noite a você, obrigada pela presença. Obrigada a você, Karina. Obrigada a todos que estão assistindo a gente aqui hoje e tomara que seja bastante explicativa a nossa conversa, que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas e que o pessoal se sinta à vontade em perguntar e interagir conosco. Muito bom, doutora, muito bom. E você, justamente, sinta-se à vontade em perguntar, não é? Estamos aqui justamente para falar de problemas tão comuns à nossa vida, não é? Nós, adultos, talvez em idosos, talvez em crianças, né? A gente tem aí assuntos muito importantes para esclarecer nessa noite, doenças como a rinite, a asma, né? A adenoide, enfim, tem várias situações que a gente vai colocar para você aqui, então aproveite bem esse tema e interaja conosco. Doutora Vanessa, agora o clima hoje está diferente um pouco, né? Hoje um pouquinho mais quentinho. Do típico inverno concordiense aqui da nossa região oeste do estado. Mas a gente tem passado aí por temperaturas, as primeiras temperaturas baixas, o que acomete muito a nossa saúde, né? Nos enfraquece um pouquinho, explica para nós. Isso. O que acontece? Primeiramente que as baixas temperaturas que acontecem no inverno é como se elas paralisassem um pouquinho o mecanismo de defesa das vias aéreas. Então é por conta disso que acabamos ficando mais predispostos a ter algumas infecções, sejam elas virais, bacterianas, né, até mesmo alérgicas. Então é preciso entender por que no inverno, né, ou até mesmo o choque térmico faz com que a gente tenha mais problemas respiratórios, justamente isso. No inverno, a baixa temperatura, ela paralisa o sistema de defesa, existe o que a gente chama de células mucociliares nas vias aéreas. Essas células mucociliares que são responsáveis pela defesa ali, para eliminar as impurezas, produzir o muco e eliminar, elas ficam meio que paralisadas e nisso fica facilmente suscetível a vírus se fixarem, não serem expelidos, né? A qualidade do muco também fica alterada devido às baixas temperaturas. Isso faz com que a gente fique mais congestionado e ali é que começa a infecção, né? Hoje em dia a gente precisa saber um conceito que chama-se vias aéreas unidas. Então tudo começa pelo nariz. Então, muitas vezes, o paciente, seja ele criança, ou adulto, ou idoso, que começa os sintomas pelo nariz, muitas vezes, por essa via aérea ser unida, ele tem também uma asma junto e não adianta a gente, de repente, tratar. Vamos tratar só a sinusite e a asma não. Ou vamos tratar só a asma dele e a sinusite não. A via aérea, ela começa no nariz e ela é unida com a via aérea inferior. Então, as coisas andam junto. Né? Muitas vezes o primeiro contato do paciente, volto a dizer, seja criança ou adulto, começa com otorrino ou com pneumo, mas às vezes a gente tem que estar entrelaçado, né? Porque não adianta muitas vezes você tratar uma sem tratar a outra. A via aérea está unida, né? Por isso que quando a gente pega alguma infecção, acomete tudo. Exatamente. Ainda mais quando é viral. Isso, então assim, por exemplo, a alergia, né? Muitas pessoas têm, eu tenho uma coceira
coceirinha na garganta, não necessariamente que tem no nariz, mas a gente tem que começar o tratamento pelo nariz, porque a via aérea unida, ela começa no nariz, né? Muito bom. Então, o otorrino, ele tem bastante esse papel, porque a endoscopia nasal que o otorrino faz consegue visualizar exatamente como que está essa mucosa no nariz, né? E saber distinguir o que está acontecendo. Ah, é uma inflamação, é uma infecção, é uma alergia. Muito bom, explicações claras pra gente. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido isso, doutora, dessa questão da integração, essa união, e não tinha ouvido também sobre essa informação importante, né, desse sistema de defesa nas temperaturas baixas. É por muito isso interessante. É por isso que a gente preconiza bastante hidratação, seja hidratação via oral, hidratação nasal, lavagem nasal, porque as células elas estão mais paradas, elas não estão conseguindo fazer aquele papel nato delas devido à baixa temperatura. Então a gente precisa, teoricamente, ajudá-las, e por isso a lavagem nasal é tão importante. E por isso que dizem muito, né, principalmente as pessoas mais velhas, mais experientes, dizem, cuide com a sua imunidade, cuide com a sua imunidade. Tem a ver também, doutora? Existe a imunidade local, né, que é essa que a gente está falando, do que o frio faz, e claro, existe a imunidade sistêmica, que daí são os anticorpos próprios, que isso depende daí de uma boa alimentação, né? Um exemplo que eu dou bastante, a criança até os 2 aninhos de idade, ela não tem aquela imunidade tão formada, né, de anticorpos, exatamente, sistêmica, né? Então ela fica mais suscetível a pegar, e muito mais ainda, porque além de ela não ter essa imunidade, né, sanguínea, digamos assim, para ficar fácil de entender, a imunidade local ali também, até a lavagem no nariz que a gente preconiza, criança é um pouquinho às vezes mais difícil, porque ela não sabe ainda fazer a inspiração para aquela substância, o soro entrar e lavar o narizinho. É sempre difícil. Então fica mais difícil, associado aí que no inverno a gente fica em ambiente mais fechado, né, com pouca ventilação, muitas vezes aglomerado, você não consegue saber se aquele está doente, aquele não. Às vezes a pessoa ainda não tem aquele hábito que a gente tanto preconiza, a importância, né, da higiene no sentido de lavar as mãos, passar o álcool, cuidar no cumprimento com as pessoas. Muito bom. Doutora, e a sua especialidade, a otorrinolaringologia, né? Ela é justamente isso? Ela cuida realmente dessas vias aéreas? Isso, a otorrinolaringologia, hoje em dia ela abrange bastantes especificações, mas teoricamente trata de doenças do ouvido, do nariz e da garganta, né? A gente está falando mais aqui de vias aéreas dado ao clima atualmente que condiz mais com isso, é o tema de hoje. Mas a gente precisa saber que a via aérea, o nariz, que começa ali no nariz, muitas vezes não, ele está conectado com o sistema otológico, com o ouvido, né? Então, às vezes, uma doença nasal, ela leva a uma doença otológica de ouvido, né? E muitas vezes é o paciente que está cometido de tudo, seja nariz, ouvido, garganta, que é mais comum nessa época do ano. Doutora, você me falava que atende aqui em Concórdia, né? Há 12 anos já construiu uma história conosco aqui, não é? 12 anos que eu sou natural de Chapecó, mas estou 12 anos aqui em Concórdia, gosto bastante, e de fato a gente nesse caminho aí já conseguiu ter algumas experiências, obter algumas experiências, algumas que acrescentam. E atender muitos pacientes, né? É um tempo aí de construção. E dentro da otorrino existe uma sazonalidade, então agora no inverno são de fato mais as rinites, otites, sinusites, né? Na primavera, mais ainda a rinite alérgica, porque é importante dizer que a rinite ela é uma inflamação da via tanto nasal quanto dos seios paranasais. E não existe só a rinite alérgica. Então, a rinite alérgica ela é mais comum na primavera, por exemplo, por conta do pólen, né? Então, a otorrino às vezes tem dessas, no verão, uma otite mais externa por conta de piscina, mas essa época do ano o mais comum é via aérea.
aérea mesmo. Muito bem. E quem tem criança sabe muito bem como essa época do ano é difícil, não é, doutora? Ah, sim. Vamos falar agora, a partir de agora, de algumas doenças mais comuns, então, nessa época do ano. Eu acredito que praticamente todos os pais se deparam com os resfriados e as gripes. Ambos são diferentes, doutora? Explica pra gente. Existe uma diferença do resfriado e da gripe, primeiramente do agente causal, né? E a sintomatologia. O resfriado, ele é um pouco mais ameno, né? Geralmente a criança, ela acaba ficando mais resfriada do que gripada. É comum uma criança, por exemplo, ter de 2 a 8 episódios por ano de resfriado comum, sendo que essa época é a mais acometida, né? Mas o resfriado geralmente são sintomas mais leves, então a febre é mais baixa, né? O estado geral da criança ou do adulto, porque ali não há tanta diferença no sentido da diferença entre resfriado e uma gripe, né? Uhum. Mas assim, a gripe ela se manifesta com uma febre mais alta, o paciente fica mais debilitado, o estado geral, né? Tosse, congestão nasal, são sintomas um pouquinho mais importantes, que a gente tem que ter um cuidado maior, porque muitas vezes pode acometer de ficar um pouquinho mais grave. Né? E como a gente viu já, né, alguns anos atrás, o ápice de um tipo de gripe que leva à morte. As doenças aéreas têm disso também? Isso. É por isso que é preconizado bastante, com bastante importância, as vacinas, né? Que nessa época do ano, claro, em algumas faixas etárias, em algumas profissionais de saúde, indígenas, que deveria até abranger toda a população, dada a importância que é, né? Então, realmente, a vacina, ela vem para ajudar a você evitar de desenvolver doenças mais graves, que daí vem pneumonia e todas as consequências. Exato. Doutora, então, como fazer para lidar com esse resfriado, essa gripe? Porque realmente é um incômodo, é um desconforto. A gente ouve muito que existe um ciclo até passar. Isso. Mas, às vezes, isso pode estar ligado a um outro tipo de fator, como, por exemplo, uma adenoide, uma inflamação. Descreve para nós se tem isso também. Nesse sentido, a gente sim precisa fazer algumas colocações em relação à diferença de criança e de adulto, né? Existe o que a gente chama daquela criança catarral, né? É aquela criança que às vezes parece que está sempre gripada e muitas vezes não é uma doença que a gente possa dizer ela está com sinusite, ela tem uma sinusite crônica porque ela está sempre encatarrada, não. Muitas vezes essa criança encatarrada que a gente fala, ela pode ter uma respiração errada por conta da adenoide. E é essa adenoide que está infeccionando e que faz com que a criança esteja sempre encatarrada. Mas esse catarro, ele não vem dos seios da face que justifique uma sinusite, é uma adenoidite, né? Então, a adenoidite é criança que tem. Tá? Adulto não tem. Adulto não tem. A partir dos 12, 13 anos, às vezes até um pouquinho antes, a adenoide ela já involui, é natural. Então, adulto, ele não tem adenoide, tá? É um tecido linfóide que a criança tem e que aos 12 anos, espontaneamente, ele desaparece. Olha né? só. Só que não dá para você esperar, não, então eu vou esperar o meu filho ter 12 anos para ela desaparecer. Geralmente, o ápice dos 2 aos 6 anos, essa adenoide pode crescer bastante. E isso pode causar obstrução nasal. E essa obstrução nasal pode ser de uma adenoidite, né? A adenoide está inflamada e essa adenoide grande, ela pode levar com que a criança tenha muitas otites e muitas sinusites como consequência. Nossa. Né? E já o adulto, ele não tem adenoide. Então, o adulto, quando a gente vai investigar o porquê que está encatarrado, que não se usa esse termo em adulto, é mais um termo genérico que a gente usa, a criança encatarrada, porque é mais frequente de a gente ouvir dizer no dia a dia.
Já o adulto não, o adulto não tem adenoide, então a gente precisa saber, ele está fazendo uma sinusite por conta de um desvio de septo, ele tem um pólipo nasal, né? Isso tudo são diagnósticos que o otorrino é capaz de fazer, fazendo uma endoscopia nasal, exatamente. Mas é importante alertar, né? Porque se dá mais do que uma vez, doutora, se isso é repetitivo, já é um sinal de alerta. Isso. Tem algo errado. Existe uma classificação do que é agudo, do que é recorrente, do que é crônico, né? Então, nisso tudo, daí a gente tem alguns critérios para dizer, é agudo, é recorrente ou é crônico. Na criança, a gente sabe que a recorrência é maior, justamente por conta da idade, por conta da imunidade, às vezes não está bem formada. Crianças que vão precocemente na escolinha, nas creches, né, elas são mais predispostas a isso. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que a gente estava falando em relação ao resfriado, à gripe, quando que um resfriado, por exemplo, ele pode evoluir para uma sinusite. O resfriado, a gente tem um pico, né? Ele começa no dia 0, né? Às vezes os sintomas, eles vão piorando no 3º, 4º dia e a partir do 5º dia ele começa a diminuir, evoluir. Então nessa fase você só dá sintomático, um remedinho para baixar a febre, um remedinho no nariz para descongestionar, uma nebulização. Agora, se a partir do 5º dia, ao invés de melhorar, começa a piorar, né? Isso já é um indício de uma infecção bacteriana, né? Então pode ser que você aí sim que tenha que entrar com antibiótico. Então a criança ou o adulto, porque isso é regra, né? Para todos, que é o resfriado comum, geralmente ele é por vírus. Então ele tem uma incidência que no 5º dia geralmente tem que começar já a melhorar. Se não melhora ou piorar a partir do 5º dia, aí você tem indícios de que pode ser uma infecção bacteriana e geralmente você tenta acompanhar mais um pouquinho e senão entra com antibiótico, porque daí ali virou bacteriana. Sim. Doutora, aí a utilização do antibiótico, né, hoje ela só depende de médico, né? Isso é bem importante, né? Mas é dada somente no momento que se torna realmente a bactéria. O que a gente lida bastante com frequência também, às vezes existe uma certa ansiedade dos pais, né? No sentido de que, claro, aquela criança não está dormindo há 2 dias, há 3 dias, há 4 dias, né? E às vezes, mas está tossindo, catarro, está ruim. Então, às vezes tem aquela ansiedade, me dê um antibiótico. E se muitas vezes o médico não dá, às vezes ele é considerado, não, mas eu fui lá, ele me deu só para... A gente sabe que a história natural da doença, né? A gente esperaria até 5 dias. Claro que depende de toda uma avaliação que você faz no momento do teu exame, para você, não vou esperar 5 dias, porque de fato o catarro está assim, está desse jeito, mas muitas vezes é prescrito bastante antibiótico, às vezes até por uma ansiedade dos pais. Por acharem que é o antibiótico que vai resolver tudo, e às vezes, na maioria das vezes, é viral. E o vírus, ele não melhora com antibiótico, ele tem o tempo dele. Olha só, doutora, não melhora com antibiótico. O antibiótico, ele é quando a infecção é bacteriana. Muito bem. Doutora, entre essas doenças respiratórias, o que também acontece muito nessa época do ano, além do resfriado e da gripe? As próprias rinites. A gente tem que entender que a rinite, ela é um processo inflamatório. Então não existe só a rinite alérgica. Existe a rinite viral, né, que daí é por vírus, até mesmo o resfriado causa uma rinite, né? Existe rinite medicamentosa, existe rinite idiopática, existem vários tipos, rinite gestacional, né? Nessa época do ano, e a nossa região, ela favorece uma rinite alérgica pela temperatura, mas nem sempre ligado ao pólen, né? Que ao pólen é mais comum na primavera, quando está florescendo tudo. A gente tem uma característica aqui na nossa região, por ter bastante granjas em volta que, né, criam as aves. O que a gente supõe, e que é real,
muitas vezes as penugens, todo aquele... O pó, né? O esterco que fala, não sei como é que fala lá, isso. Ele vai levantar e ele vai ficar circulando no ar, né? Então, mesmo que não seja aqui no centro, que os aviários estão fora, que, né, as produções, as granjas estejam fora, o ar ele circula. O vento, e né? essa poluição, né, associada às vezes a alterações de temperatura, elas também vão irritar o nariz e vão dar rinite. Né? Então não é só o pólen que não, provoca, não é só né? o pólen. Olha só. Rinite tem vários tipos. E esse vento da nossa região, nós temos as lavouras também, não é, doutora? Exatamente. Tudo isso propicia aí a vários alergênicos, não é? Exatamente. É muito legal. Doutora, é bom conhecer para que a gente saiba também de onde provém essas doenças respiratórias, especialmente nessa época do ano, não é? Nós temos até uma pergunta aqui em relação às rinites, da Eluane. Doutora, minha bebê faz uso de bombinha, né, desde os 6 meses. Hoje ela está com 1 ano e 10. Sempre que tento tirar a medicação, ela volta a tossir. Ela pode estar desencadeando alguma alergia, asma ou rinite? Ou pode desencadear alguma doença pelo uso contínuo dessa medicação? Teria que primeiro saber que tipo de bombinha ela está se referindo. Deve ser um broncodilatador, se é para asma. Isso, Flixotide. O que a gente tem que saber é que, assim, geralmente essas doenças elas são crônicas, né? Às vezes elas começam na infância e o que a gente sabe é que depois de uma certa idade melhora. Cessa e você não precisa usar mais nada, né? Só que eu acredito que pela época do ano, realmente, de fato, tendo sintomas, tem que usar. E às vezes não é só um período que a gente fala, hoje está mais atacadinha, eu vou usar só hoje. Não. Muitas vezes essas medicações, elas têm que ser usadas por um período mais contínuo. Quando bem indicadas e na dose certa, que provavelmente foi o pediatra que poderá ter receitado, é bem comum, né? Elas funcionam muito bem, desde que existe também o jeito certo de usar essas bombinhas, que muitas vezes elas não fazem efeito porque o uso delas não está correto, né? Existe todo um jeito de usar e isso provavelmente o médico dela deve ter explicado o jeito de usar a bombinha. Mas não tem o problema ela vai usar muito tempo. Muitas vezes não é só na crise. Nessa época do ano, no inverno, a gente precisa usar muitas vezes até 2 meses, no mínimo, claro, ser reavaliado, mas para tranquilizar essa mãe, o que a gente pode dizer é que depois de uma certa idade, isso aí tudo passa e não quer dizer que vai ter que usar a bombinha um período, o resto da vida. Ainda bem, não é, doutora? Ainda bem, muito bem. Bom, doutora, já que nós falamos da asma, né, enfim, dessa utilização, ela também é comum nessa época do ano? Sim, sim, principalmente nessa época do ano, né? Porque o que acontece é justamente as baixas temperaturas, elas fazem o que a gente chama de uma broncoconstrição. Então, o que acontece? A via aérea, ela fica mais estreita, né? É claro que a asma em si, ela tem outros fatores, uma hereditariedade, muitas vezes os pais que têm, né, a criança vai ter também, mas essa época do ano, ela piora por conta que a baixa temperatura faz com que haja essa broncoconstrição. Os broncos ficam mais estreitinhos e é mais difícil de haver, na verdade, a asma, a bronquite é a saída do ar, é a expiração que é difícil, porque eles estão mais estreitinhos. E é por isso que muitas vezes é a bombinha que vai fazer essa dilatação, entrar e sair mais ar e a pessoa se sentir melhor. Muito bem. Doutora, podemos falar um pouquinho mais sobre a sinusite? Eu gostaria de entender um pouquinho mais essa doença. É uma doença? Isso. Hoje em dia o que a gente chama é de rinocinusite, né? Porque, como eu te falei, começa no nariz, os seios da face. Então, não tem como, de repente, você só ter uma inflamação dos seios da face. Por isso que hoje em dia o termo mais correto é rinocinusite. Começou no nariz, né? Então, assim, a rinocinusite, a gente precisa entender o que causou ela, né? Como começa no nariz, muitas vezes a causa é uma rinite maltratada, porque a rinite, ela congestiona o nariz, faz com que fique tudo trancado, tranca o que drena a secreção dos seios da face e vai trancar os seios da face também. Então, uma rinite, a gente precisa ver se não é a causa da sinusite. Geralmente, o mais comum nessa época do ano,
muitas vezes é o resfriado e a gripe, que não evoluíram bem, porque resfriado e gripe são doenças virais. Esses vírus lesionaram as células do nariz e das mucosas dos seios da face e ali ficou mais fácil de entrar a bactéria, formando a rinocinusite. Então é por isso que a importância de a gente saber conduzir bem um resfriado e uma gripe, porque ela pode evoluir para uma rinocinusite, né? E claro, existem outras causas que daí não estão relacionadas especificamente à época do ano, que são pólipos nasais, que podem causar a sinusite, a rinocinusite. Né? O mais comum nessa época, realmente, os resfriados comuns, as gripes e as rinites, levando a sinusite. Então, o que acontece é que muitas vezes o paciente diz, eu nunca melhoro da sinusite. Quando não há nenhuma deformidade anatômica que faça com que aquela sinusite não consiga ser bem tratada, a gente trata essa rinocinusite, antibiótico, muitas vezes 10, 14 dias, ela vai melhorar. Não quer dizer que você teve uma sinusite, eu sofro a vida inteira, eu tenho de sinusite. Pois é, eu ouço muito isso, doutora Vanessa. A sinusite, ela é considerada crônica, o diagnóstico dela é de acordo com a duração dos sintomas. Então, para a gente dizer que um paciente tem uma sinusite crônica, não é porque ele teve uma vez uma sinusite, ou que cada inverno ele teve uma sinusite, então ele tem sinusite crônica. Não, a sinusite ela é crônica quando os sintomas de uma sinusite comum estão durando mais do que 3 meses, né? Que é o que a gente fala. Então, ali a gente fala que é uma sinusite crônica, que daí o tratamento... E quais são os sintomas certinhos de uma rinocinusite, doutor? Os sintomas de uma rinocinusite aguda para uma crônica, eles são praticamente iguais, né? Geralmente obstrução nasal, tem que ter obstrução nasal. Dói a cabeça. E a dor de cabeça, ela não é um critério maior que a gente fala, né? Existem critérios maiores e critérios menores. Então, para a gente diagnosticar uma rinocinusite, geralmente é clínico o diagnóstico, a gente precisa ter principalmente 2 fatores maiores. Então, tem que estar presentes a obstrução nasal e a rinorreia, que é o catarro, seja ele anterior ou posterior. Outros sintomas como tosse, dor na face, e anosmia, que muitas vezes daí você não consegue sentir o cheiro dos alimentos, das coisas, enfim, né? São sintomas que vêm juntos, mas não são os critérios maiores, mas que podem fazer parte do diagnóstico de rinocinusite. E a rinocinusite crônica, a única coisa que difere é porque os sintomas já estão perdurando mais do que 3 meses, né? A gente usa o termo ali de semanas, mas para ficar de uma forma mais fácil de entender, geralmente 3 meses. E febre, doutora? É comum? Febre num quadro agudo, e principalmente em criança, é comum, né? E em criança, principalmente a tosse. A tosse não é um sintoma tão comum do adulto, que tem a rinocinusite, e sim da criança. Mas da criança, né? O adulto, ele poderá sentir mais dor na arcada dentária, ele poderá comentar que ele não está sentindo o cheiro, ele acha que está respirando bem, mas não está sentindo o cheiro, isso é um sinal de que poderá estar trancado o nariz. E a criança, muitas vezes, não consegue relatar, mas a gente sabe que a tosse é um indício forte na criança. Ótimo. Vamos nos alertar, então, né, para quem está assistindo aí. E essa questão da rinocinusite, né, nos adultos, isso é muito frequente, como a doutora falou, então precisamos nos alertar. Doutora, temos uma pergunta. Tem alguma relação de apneia do sono com alguma doença neurológica em criança? Assim, em criança que respira com a boca aberta e tem apneia do sono, na grande maioria dos casos é devido a uma hipertrofia, um aumento da adenoide. Né? Então, muitas vezes a gente até comenta que não é o ronco em si que é o principal fator de preocupação, mas e sim a apneia, né? A apneia, ela tem várias consequências, ainda mais na criança, né? Agora, está relacionada com um sintoma neurológico ou não, a gente sabe que a apneia, ela tem repercussões clínicas sistêmicas no organismo, tá?
mas na criança, de dizer, essa apneia causa um transtorno neurológico, a não ser que essa criança, de repente, tenha alguma deformidade anatômica, tenha alguma síndrome que não, né, relacionada à adenoide, que faça com que ela tenha apneia, né? Então, a gente precisa conhecer a criança, examinar para saber, ela está tendo uma apneia. O mais comum em criança considerada saudável é que a apneia seja em decorrência de uma adenoide grande, né? Mas aí você precisa ver como é que é a anatomia, como é que é a face da criança, para daí saber se ela tem uma apneia que não seja devido à adenoide. Muito bom, bom esclarecimento. Isso é bem mais específico, não é essa resposta. Isso. Doutora Vanessa, você falou sobre a apneia, talvez muitas pessoas não saibam o que é, né? A apneia é aquela demora na respiração. Isso, a pessoa ela para de respirar por alguns segundos, né? Geralmente uns 10 a 15 segundos. Ela para de respirar. Está respirando normal, para de respirar. A criança pode ter apneia e o adulto, que daí a causa da apneia do adulto é um pouquinho diferente, né? Existem várias outras circunstâncias que fazem com que o adulto daí tenha o ronco e a apneia, mas na criança especificamente, geralmente que tenha ronco e apneia é devido à amígdala ou adenoide grande. Muito bem, já que a doutora tocou nesse assunto, amígdala, né? Muita gente reconhece, enfim, pais especialmente, gente que já é adulta, que já passou por isso. Amígdalas, a gente precisa realmente tirá-las, doutora? Existe uma coisa que a gente precisa deixar bem esclarecida. Essa é uma dúvida comum. Eu vou tirar minhas amígdalas, eu vou perder a minha defesa, né? De fato, as amígdalas, elas são um tecido linfóide responsável por uma certa defesa, né? Mas não quer dizer que o fato de você tirar as amígdalas, você vai ficar sem defesa. Senão a gente não é uma cirurgia tão comum na otorrino que a gente não haveria de fazer se tivesse alguma repercussão desagradável ou que afetasse a saúde do paciente. Mas existem casos específicos e critérios pelos quais você indica ou não uma cirurgia de amígdalas. Por exemplo, se um adulto ele tem mais do que 4 episódios de amigdalites de repetição no ano, 3 a 4 episódios, por 2 anos seguidos, essas amígdalas elas já não estão mais desenvolvendo a defesa do organismo. Então, dá para dizer que elas não estão mais servindo para nada, a não ser para incomodar. Então, esse é um critério que em adulto a gente tira, amigdalite de repetição, né? Em criança, quando essas amígdalas, porque o tecido linfóide, que é da adenoide e amígdala, eles crescem durante a infância. E às vezes eles crescem demais a ponto de dar repercussão negativa na respiração, fazer com que a criança não respire bem. Não é só a adenoide que faz com que a criança não respire bem. Também. Se a amígdala está muito grande, a criança não vai respirar bem também. Então, a gente precisa garantir, primeiro de tudo, uma boa respiração. Porque a respiração, ela não vai só incomoda por conta do ronco. Não, um sono bem dormido na criança, a criança vai, no outro dia, comer melhor, não vai ser tão agitada. Muitas vezes, criança muito agitada é porque a gente vai investigar, o sono delas não é correto, né? Então, a gente precisa garantir uma boa respiração, um bom sono na criança para o desenvolvimento dela. Então, é mais benéfico a gente tirar essa amígdala grande que está perturbando a respiração do que deixar, né? Mas a cirurgia exige critérios, não é simplesmente tirar as amígdalas. O médico vai saber bem certo seguir os critérios de quando tira e quando não tira. Mas não quer dizer que o fato de você tirar, quando bem indicada a cirurgia, que você vai ficar sem defesa. Isso não. Doutor, e tem relação essa época do ano com infecções, inflamações mais agudas na amígdala? E nas amígdalas. Também, e outra coisa que eu gostaria de salientar, por exemplo, em relação ao frio, já que a gente está comentando da época do ano, que tem muitos pacientes que dizem, eu chupo um sorvete, eu tomo água fria, eu fico com dor de garganta. O que acontece? É o choque térmico. Olha, né? Só. Então, é por isso que a gente muitas vezes comenta, tem certas coisas que não é com a medicação, com o remédio que você vai melhorar. Tem pessoas que são mais sensíveis a esse choque térmico. A nossa via aérea, como um todo, ela é aquecida. E muitas vezes, você jogar uma coisa fria ali, tem pacientes mais sensíveis
cuja imunidade local, por esse frio que a gente estava falando no nariz, mas agora falando da garganta, essa imunidade local vai ficar um pouquinho mais acometida, né? E o paciente vai sentir dor. Mas não é uma dor de uma infecção que a gente tenha que dar antibiótico. Tu entende? Então, claro que às vezes no inverno é mais comum, até porque muitas vezes daí a gente está respirando mal, dorme com a boca aberta, irrita, resseca, vai ter dor. Vai ter dor. Então eu volto a dizer, basicamente, não especificando aqui medicações, quando usar antibiótico ou não, o que a gente precisa no inverno, principalmente, é hidratação. Eu sempre digo, independente de você não ter sede, tenha uma garrafinha de água, hidratar-se bastante, né? A hidratação tanto via oral e hidratação nasal, isso é muito importante, né? Com soro fisiológico, existem vários sprays no mercado, às vezes soro fisiológico puro, enfim, é lavar o nariz, ter o hábito de lavar. A alimentação saudável faz diferença nessa época do ano? Principalmente algumas frutas, não é à toa que a gente tem algumas frutas ricas em vitamina C nessa época do ano. Exatamente. Do ano, né? Que ajudam, né? Toda época, todo ano a gente deveria se alimentar de uma forma saudável, mas nessa época do ano... A natureza nos ajuda, né? Ela propõe mais. Algumas frutas que já são ricas em vitamina C e que ajudam na imunidade. Então vamos aproveitar aí laranja, limão, né? Tantas frutas, tangerina, tantas frutas saudáveis que a gente tem aqui. Aproveitar que vai nos ajudar, inclusive, a evitar essas doenças respiratórias. Doutora, temos uma pergunta que surgiu agora. Outro assunto para a doutora comentar é sobre as infecções repetitivas de ouvido. O Dreno resolveu esse problema da minha filha. Isso. Também é comum? O que acontece é crianças que têm otites, infecções de ouvidos de repetição, claro, a gente tem que fazer uma grande avaliação, né? Mas o dreninho, que é específico que ela coloca, de fato, ele ajuda. O que eu sempre falo é que o dreno não necessariamente que ele vai fazer com que a criança não tenha, eu botei o dreno, não vou mais ter otite, infecção. Muitas vezes a infecção que ela acumula lá atrás do tímpano, no ouvido médio, ele vai sair pelo dreninho e na hora do médico receitar a receita, quando receita a gotinha de antibiótico, pelo fato do dreninho estar ali fazendo a passagem, o tratamento vai ser facilitado, porque tem o dreninho onde vai levar o antibiótico direto onde deve, né? Só que, claro, antibiótico específico, porque nem todas as gotinhas no ouvido dá para pingar quando tá o dreninho, né? Mas, de fato, crianças que fazem otites de repetição, a gente tem a indicação é uma das indicações de colocar o dreno. E todas as crianças, doutoras, é indicado a gente proteger o ouvido nessa época do ano? Ou só as que têm realmente? Não, em relação a proteger, eu sempre falo que é a sensibilidade de cada um. Dizer que você vai colocar um gorro para proteger o ouvido vai evitar de você ter infecção, não. Acontece que o calor local que o gorro, né, o algodãozinho proporciona, traz um conforto maior, tá? E a gente tem que entender que o frio, de fato, tem algumas pessoas que são mais sensíveis e esse conforto, o calor local, por que muitas vezes em algumas infecções, inflamações, a gente orienta o calor local? Porque ele alivia a dor, né? Então, essa dor que pode ser por conta do frio, mas não necessariamente por uma infecção no ouvido, tem pessoas que se sentem mais confortáveis usando uma aquecimento, mas não quer dizer que vai evitar de você ter uma infecção. Não evita, então. Mas o cuidado, né? Talvez exatamente, é uma coisa que eu digo, você tem dor quando anda de moto e tá frio, ou você sente mais como usa aí que tu vai se sentir melhor. Maravilhoso, doutora Vanessa, muito bom. Como que eu posso te agradecer aí por essas dicas preciosas para essa época do ano? Dá para ter mais coragem para encarar esse tempo que a gente tem pela frente, né? Então, são 2 ou 3 meses aí de oscilação. Pois é, essa oscilação também prejudica, né, doutora? Se fosse estável, como que é nos países da Europa, onde é muito frio? As pessoas não ficam muito doentes lá? Primeiro que é um frio um pouquinho diferente do que o nosso, porque é menos úmido, né? Então aqui a gente tem um inverno que primeiro que oscila bastante, você veja que até há 2 dias a gente estava num frio bem mais rigoroso do que exatamente no dia de hoje.
né? Então esse choque térmico, de fato, ele é um pouquinho prejudicial. Eu sempre digo, na Europa, por exemplo, talvez não exista tanto essa diferença. O frio é bem rigoroso, o verão é bem rigoroso. Aqui, se você for ver, a gente já não está mais tendo aquele inverno tão rigoroso. Dá alguns dias, né? E passa. Mas essa oscilação que dá, isso é bem prejudicial, isso diminui a nossa resistência local e deixa a gente mais predisposto. Ai, 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 então vamos encarar, né? Essa nossa... Tem tanta coisa boa na nossa terrinha aqui, mas o inverno daqui judia, né, doutora? Nós vamos ter os cuidadinhos básicos que vai ajudar. Que vai ajudar. E temos bons médicos aqui que podem nos auxiliar sempre. Doutora Vanessa, você é cooperada da Unimed Concórdia, né? Faz parte do nosso quadro de médicos, está à disposição aí a toda a nossa comunidade, não é, doutora? Obrigada pela presença, obrigada pela disposição de estar aqui. Desejamos a você um excelente inverno. Isso, eu que agradeço. Cuidar bem das nossas crianças e da gente também adulto, não é? Eu que agradeço esse bate-papo bem bacana. Foi muito bacana. Espero que foi bem explicativo também. Com certeza. Se você tiver mais dúvidas, mande a sua pergunta que a doutora Vanessa aí está sempre conectada, ela responde para você, ou a gente da Unimed te dá uma boa resposta também em relação às doenças respiratórias. Última pergunta, né, abrindo uma aspas aqui. Doutora, qual a sua indicação sobre a vacina da gripe? Fazer ou não fazer? Eu sou a favor de fazer a vacina, apesar de terem vários, principalmente idosos, eu faço a vacina e no outro dia eu fico doente. A vacina ela é estudada para um sorotípico que circula mais comumente no Brasil, enfim. Então eu aconselho que você faça assim. Vamos fazer a vacina. Está em época de vacinação, né? Tem vacina aí disponível para crianças, enfim, faixa etária aí que pode se vacinar. E, enfim, para outras faixas etárias a gente tem clínicas que oferecem. Então vamos fazer a vacina. Doutora Vanessa, obrigada. Boa semana a você. Muito obrigada. Obrigada a todos. E a todos os cidadãos aí, a gente deseja uma semana aí de vitória, né? Diante de tantas lutas que a gente tem aí, tem visto, tem vivenciado. Aos caminhoneiros brasileiros, o nosso apoio, não é? A gente também está lá com vocês. Saúde não pode parar. Então, é o cuidado da Unimed com as pessoas. A gente não pode parar de prestar o atendimento, mas a Unimed apoia, sim, esse movimento justo e necessário para o nosso Brasil. Então, nosso apoio a todos vocês que estão lutando aí por um Brasil melhor, não é? Com menos impostos, com menos gastos aí, enfim, com uma política mais séria e mais justa. Precisamos mudar, sim. Apoio a todos vocês, em nome da nossa Unimed, e uma boa semana a todos aí. Vamos caminhar mais, ter bons hábitos de vida aí nesses próximos dias. Que tal mudar hábitos? A gente sempre indica aí mudança de hábitos e quem sabe agora tá uma oportunidade aí de nós aproveitarmos mais alguns dias assim, tudo bem? Boa semana a todos, nos encontramos ao vivo na próxima segunda-feira, um pouquinho mais cedo talvez, às 7h15, 7h30, mas a gente avisa você aqui pelo nosso Facebook. Até mais, obrigada, Vanessa. Obrigada a você. E atenção para o resultado das melhores operadoras de saúde de Santa Catarina, segundo a principal avaliação do setor, feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em primeiro lugar, Unimed. Em segundo lugar, Unimed. Em terceiro lugar, Unimed. E em 17º, Plano B. Ei, vai lá, que agora é sua vez. Parabéns.